Sobre o Gog e Magog. Na verdade, já está nos bastidores do cumprimento. Essa profecia está em Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, e só. Não se encontra em outros livros proféticos. A profecia é muito clara no capítulo 38 e praticamente é repetida no capítulo 39 com muitos detalhes. O Gog é aquele rei do norte de Israel que reina sobre a terra de Magog e que vai se juntar com outras nações, e o Senhor, nos últimos tempos, vai botar um anzol nele e vai trazê-lo contra Israel para invadir Israel. Este Gog é muito mais claro do que qualquer coisa que representa a Rússia. Nós já estamos, assim, na iminência dos acontecimentos finais. A guerra final do Armagedon entre Estados Unidos e China, que já está se delineando. Os Estados Unidos com a Europa é o Império Romano redivivo, porque os Estados Unidos é o oitavo rei, aquele que procede do sete, da besta. A besta é a Europa, o Império Romano revivificado, e os Estados Unidos procede deles. Então, eles estarão juntos como o reino do anticristo para a batalha final do Armagedon. E no Oriente, a China vai se unir, está dominando e vai se unir com os outros e formar um grande bloco do Oriente que vem contra Israel, e vai acontecer, ou talvez nem aconteça, a batalha do Armagedon, quando Jesus vai voltar. Mas isso no final da grande tribulação. Então já está tudo preparado. E o Gog e Magog? Ou seja, como é que a Rússia entra nesse plano profético? A Rússia não entra na batalha do Armagedon, nem lá nem cá, mas a Rússia e os países árabes e muçulmanos estão sendo uma potência política, porque eles dominam a ONU. Eles não são uma potência militar, mas estão querendo ser. No entanto, eles dependem de uma proteção militar fortíssima, que só a Rússia tem para dar. A Rússia é um país relativamente pobre de natureza, não tem muita produção agrícola, ela tem produção de petróleo e gás, que de certa forma estão sob o controle de um cartel mundial. Então a Rússia não tem muita liberdade para crescer na economia em cima de petróleo e gás. A única coisa que a Rússia tem como fonte de renda para fortalecer a economia são armas. A Rússia desenvolve muitas armas e quer vender essas armas, principalmente as mais sofisticadas, os aviões MiG de última geração, os mísseis também, que são vendidos para o mundo todo, e tanques, carros de combate, canhões e coisas desse tipo. Essas armas a Rússia vende. Armas nucleares também ainda não são comerciais, mas o projeto, o protótipo, isso é vendido. Por exemplo, o Irã já tem armas atômicas porque comprou da União Soviética, ou do que restou da União Soviética. Mas a Rússia ajuda o Irã a desenvolver a sua própria indústria nuclear. No entanto, a Rússia não queria muito estar ali enfrentando Israel, mas por causa da Síria, e não foi a Rússia que começou a guerra da Síria, foram os Estados Unidos apoiando os rebeldes. A Rússia teve que entrar a contragosto para tentar defender o governo sírio, e acabou entrando de pé embaixo, entrando de cabeça, como se diz, para defender a Síria. O território da Síria foi quase que todo retomado, mas falta uma parte no norte e tem um imbróglio danado ali entre a própria Síria, com apoio da Rússia, contra a Turquia e os Estados Unidos. Mas eles já estão pressionando para a Turquia e Estados Unidos saírem dali. De certa forma, os Estados Unidos protegem os curdos são um povo que não tem país. A Turquia quer acabar com os curdos.
Os Estados Unidos estão defendendo os curdos. Os curdos não têm país, tem um pedacinho de país dentro da Síria. Então, aquilo está uma confusão danada. A Rússia quer ajudar a Síria a dominar o seu território e expulsar os turcos e americanos. Mas os turcos são mais fáceis de se entenderem porque eles estão confabulando com a Rússia e com interesse na Rússia. A Rússia inicialmente vendia as armas mais simples e menos desenvolvidas, mas como eles têm levado uma surra de Israel, a Rússia começou a botar equipamentos mais poderosos. Rússia e Israel se conversam. É interessante isso, são inimigos, mas se conversam. E Israel avisa a Rússia onde vai bombardear para não bombardear unidades militares da Rússia. A Rússia não bombardeia nada de Israel, porque por enquanto não quer guerra com Israel. Mas a Rússia está cada vez mais de cabeça na Síria. E de um lado tem a Turquia, que é um país muito poderoso, que está querendo arrasar Israel e tem que passar pela Síria. Do outro lado tem o Irã, que tem um ódio danado contra Israel, mas que tem que passar pela Síria. Portanto, a Síria vai ser o local que vai unir Rússia, Turquia e Irã, 3 potências muito grandes, e vários outros países árabes e muçulmanos que vão aderir também. É da Síria que eles vão cumprir a profecia. Mas, para você ter uma ideia, então, se esse Gog e Magog, o cumprimento está muito perto, tem uma reportagem hoje, veio para mim lá de Israel, é que o Irã foi o comandante em chefe das Forças Armadas do Irã, o Major-General Hossein Salami. Ele, num discurso, disse o seguinte: destruir Israel agora não é mais um sonho nosso, mas é uma meta palpável, alcançável. Eles querem destruir Israel. Então ele diz, 4 décadas depois da religião islâmica, nós já conseguimos obter a capacidade de destruir o regime sionista impostor. Eles fazem continuamente desfiles militares lá no Irã. O Irã é um país poderoso. Os Estados Unidos estão boicotando o Irã, principalmente no comércio de petróleo, mas o Irã vende petróleo para outros países vizinhos e é um país rico, tem uma tecnologia muito grande. O Irã nem se compara com o Brasil em tecnologia, em todos os sentidos. Muito mais pós-graduados, pessoas capazes. O Congresso do Irã é formado só de gente de nível superior. A maioria tem mestrado e doutorado no Congresso do Irã. O Irã em celular está de 10-0 no Brasil, muito mais avançado que o Brasil. Em armas, não tem a mínima comparação. O Irã tem armas que dá mais de 10 vezes o que o Brasil tem. Então, o Irã é muito mais poderoso que o Brasil, sem comparação, e mais desenvolvido em todas as áreas, digamos assim. É uma potência, mas a Turquia também é uma potência. E a Rússia é a Rússia. Só que a Rússia queria vender armas sem se meter na guerra, mas as circunstâncias fizeram com que a Rússia tivesse que entrar de cabeça. Então, os russos já declararam que experimentaram, testaram e aprovaram mais de 300 armas novas ali na guerra da Síria. E eles estão fazendo propaganda disso. Enquanto os Estados Unidos, com os mísseis Patriot deles, não conseguiram defender as instalações petrolíferas da Arábia Saudita, que foram bombardeadas por drones, pequenos aviões, drones. Pois é, a Rússia diz que ela consegue proteger tudo, porque as armas dela e as estações de radar são muito melhores. A Rússia está desenvolvendo armas muito sofisticadas, submarinos nucleares. Agora, o chefe das Forças Armadas do Irã diz o seguinte: Israel está cercado pelos 4 lados. Ou seja, no sul eles têm o Hamas na faixa de Gaza, junto com o Egito.
lá para cima, no norte, tem o Hezbollah do Líbano, que está nas mãos do Irã também. Do lado do mar, tem os submarinos russos, que são submarinos nucleares altamente desenvolvidos, que estarão patrulhando ali o litoral de Israel. E do outro lado, a Rússia já está na Síria com o Irã, com Turquia, e eles vão invadir Israel dali, por parte da Síria. Portanto, ele já disse, o Irã já cercou Israel pelos 4 lados. É claro que tem um pouco de gabarulice nisso, ele está exagerando, porque ele está fazendo discurso para os seus compatriotas, mas existe um fundo de verdade nisso. E ele disse, se os inimigos começarem a nos atacar, eles vão se arrepender, porque eles vão ter que catar pedacinhos de Tel Aviv lá dentro do mar Mediterrâneo. Então, eles que se cuidem, porque eles já nem vão conseguir mais entrar no Irã, porque nós vamos cercá-los pela Síria. Ou seja, nós do Irã já estamos dominando o Iraque e a Síria, já estamos dentro da Síria com a Rússia. Israel não vai conseguir passar por cima da Síria para nos atacar no território do Irã. Entende? O Irã está se gabando disso e diz que agora eles já estão numa posição militar muito forte e estão se preparando para essa guerra contra Israel. Israel está se defendendo como pode, mas agora Israel está numa crise política de indefinição. Não se sabe quem manda, quem vai governar Israel, não se sabe. E daqui a um ano, eleições nos Estados Unidos provavelmente vão tirar o presidente Donald Trump, que é a favor de Israel, e botar alguém, por exemplo, a esposa do Barack Obama, Michelle Obama, que é mais a favor dos árabes e dos muçulmanos. De forma que daqui a um ano eles já vão ter praticamente essas condições. Os Estados Unidos já não defenderão tanto Israel e eles estarão bem mais fortalecidos. Israel vai estar numa crise de governo e eles quem? Irã, Turquia e Rússia, dentro da Síria, estarão já em condições de invadir Israel. Dentro de mais um ano, o chefe das Forças Armadas disse que é para já, mas todos sabem que existem muitos projetos em gestação e que, por enquanto, eles estão com pouca presença, o Irã, declaradamente na Síria, mas eles estão no Iraque, que é vizinho da Síria, e também vizinho de Israel. De forma que essa política está fazendo com que o Irã esteja cada vez mais ali, cercando Israel, pertinho de Israel. E o sonho deles é jogar uma bomba atômica em cima de Israel. É o que eles vão querer fazer na invasão do Gog e Magog. Agora, você querendo saber o que vai acontecer, pegue a Bíblia e leia Ezequiel 38 e 39, você vai ver o que vai acontecer. Eu só quero dizer que as condições para o cumprimento dessa profecia estão já dentro da grande tribulação. Antes disso, o arrebatamento já terá acontecido. Entenda essa situação do mundo se preparando para o cumprimento das profecias bíblicas dos últimos tempos. Atenção!